Boa noite, queridos. Novamente, abram a palavra do Senhor, por favor, no primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos considerar hoje os versículos 10 a 15 do capítulo 3. Então, abra 1 Coríntios no capítulo 3. Vamos considerar os versículos 10 a 15. Existe um conto infantil que pode ilustrar muito bem a importância do trabalho sério e bem feito, mesmo que envolva esforço e dificuldade, como de fato exigem a maioria das coisas que realmente têm valor. Esse conto é Os Três Porquinhos. Imagino que todos, se não todos, a maioria já ouviu essa história. Só que não lembra de muitos detalhes, eu vou contar alguns. Os personagens desse famoso conto são três. Tem mais, né? Mas os três principais são os três porquinhos. O nome de um é Prático, o nome de outro é Heitor e o nome do terceiro é Cícero. Cícero, eles eram irmãos. Cícero, o mais preguiçoso, por não querer se cansar, resolveu construir sua casa de bambu e pilhas de lama. Heitor decidiu trabalhar um pouquinho mais e construiu a sua casa de madeira, mas não usou os devidos pregos e todos os materiais necessários para construir uma boa casa de madeira. Enquanto isso, o terceiro porquinho, Prático, optou por construir uma casa melhor, estruturada com cimento, tijolo, pedra, vidro. E como a sua casa demorou mais tempo para ser construída, Prático muitas vezes via os irmãos se divertindo enquanto se esforçava para terminar o seu trabalho. Um dia, o lobo surgiu. Bateu na porta da casa de Cícero em primeiro lugar, na cabana de palha. Cícero se escondeu na sua casa e o lobo, com um forte sopro, desfez a casa de Cícero, que fugiu para a casa do outro irmão, de Heitor. Então o lobo foi bater na porta de Heitor também, na casa de madeira, e soprou 2 vezes e destruiu também a cabana de madeira. Por isso, Heitor e Cícero fugiram para a casa de Prático, e o lobo os perseguiu. Chegando à casa de Prático, o lobo soprou, 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 mas não conseguiu derrubá-la. Após muitas tentativas, o lobo decidiu esperar e traçar uma nova estratégia. Chegou a noite e o lobo teve a brilhante ideia: vou entrar na casa descendo pela chaminé. Mas, enquanto executava sua brilhante ideia, sentiu um forte cheiro de queimado. Era ele mesmo que estava queimando sobre a lareira acesa, onde havia uma panela fumegante. O lobo então saiu assustado, fugiu e nunca mais voltou. E os 3 porquinhos viveram felizes para sempre. Essa é a breve história dos 3 porquinhos. Ela pode nos ajudar a ilustrar muito bem o que Paulo está querendo nos ensinar com a porção da Escritura que nós vamos considerar hoje. Eu peço que os irmãos, enfim, leiam na sua Bíblia. Eu vou ler aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 15. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vamos orar ao Senhor.
Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Nós ouvimos ainda agora no momento de oração, Senhor, que Tu nos sonda a nossa entrada e nossa saída. Tu nos conheces melhor do que nós mesmos. E Tu conheces as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, nossas falhas. Recebe, derrama graça e misericórdia em nossas vidas, apesar de nós, Pai. E agora, pela Tua palavra, nos ensina, Senhor. Nos ensina a viver de forma que seja agradável a Ti. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Em meio a uma igreja mundana e dividida, Paulo exorta que todos que estão na igreja estejam unidos num só pensamento e num só parecer. O fundamento desta união que deve existir na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo não é outro senão o Evangelho de Cristo Jesus, que é poder de Deus e sabedoria de Deus para aqueles que creem. No terceiro capítulo desta carta, nesta intenção de conclamar a carta a não andar em divisão, Paulo retorna justamente como argumento central a intensa divisão que havia na igreja de Corinto, onde os irmãos tinham seus líderes e entendiam que cada líder era melhor do que o outro e por isso criaram verdadeiros partidos dentro da igreja. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Apolo. Para atacar esta atitude divisionista dentro da igreja, Paulo destaca que todas essas contendas revelam a imaturidade dos irmãos, bem como que é tolice dividir a igreja de Cristo Jesus para defender a obra de homens. Vimos na última mensagem, nos versos 8 e 9, que a nossa importância individual, a importância individual de cada um, dos líderes e de cada um que faz parte da igreja, ela está diretamente relacionada à medida em que nós somos cooperadores de um todo. A igreja cristã, a igreja de Cristo, não foi criada para que nós fôssemos individualistas. Pelo contrário, ela foi criada para que nós juntos avancemos como cooperadores buscando o alvo comum, qual seja a glória de Deus. Hoje, Paulo vai nos ensinar que essa obra comum que todos na igreja devem buscar, ela não pode ser feita de qualquer forma. Existem critérios para a cooperação na obra do reino de Deus. É isso que nós vamos ver nesta noite. O primeiro ponto eu chamei de o fundamento da construção. Está lá no verso 10 e 11 que eu vou ler novamente. Só um minuto. Primeira Coríntios, capítulo 3, versos 10 e 11. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Nos versos 6 a 9, na última mensagem em Coríntios, Paulo utilizou a realidade agrícola, nós tratamos disso aqui, para destacar a cooperatividade, que todos trabalham com um fim comum. O que planta e o que rega tem o mesmo objetivo. Foi mais ou menos isso que Paulo ensinou. Mas a partir do final do verso 9, a parte B do verso 9, e agora o texto que nós lemos, Paulo muda o imaginário, traz a ilustração da questão agrícola para a questão da construção civil, para ilustrar o serviço na obra do reino. No início do verso 10, Paulo apresenta uma grande verdade, e só essa verdade aqui já é uma grande lição. Se cada um sair com isso aqui na cabeça, já valeu a pregação inteira. Essa primeira verdade destacada no início do verso 10. Diz o que lá no início do verso 10? Conforme a graça de Deus que me foi concedida. O que Paulo está dizendo aqui? Qual é essa lição que eu digo que é tão importante? Paulo considerava o servir não como algo que ele entregava para Deus, como se Deus precisasse do meu e do seu serviço,
mas como algo que ele recebia de Deus. Por isso, ele agradece. Para Paulo, o apostolado dele era um ato de graça. Foi Deus que concedeu para ele. Ele não era merecedor de forma alguma. Pelo contrário, Paulo diz constantemente que ele era o pior dos pecadores. Por isso que Paulo sempre agradecia pelo privilégio de servir na obra do Senhor. Um exemplo está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Assim, Paulo inicia a importante lição que vem a seguir, destacando a sua humildade, porque na sequência, muitos poderiam achar que Paulo estava se exaltando, porque ele vai se chamar de sábio construtor. Mas o que Paulo quer ensinar antes disso, de forma introdutória, é que se ele é o sábio construtor que lançou o alicerce na igreja de Corinto, ele deve exclusivamente à graça e misericórdia de Deus. E os cidadãos de Corinto estavam familiarizados com os termos da construção civil, especialmente quanto à construção de templos. Era uma cidade que havia muitas construções. Corinto era uma das cidades mais ricas daquela região, então haviam muitos templos a deuses pagãos. Então esse imaginário da engenharia era muito comum e todos entenderiam o que Paulo estava para ensinar. O construtor, a quem Paulo se denomina de sábio construtor, essa expressão traduzida como construtor, se refere ao líder da obra como um todo. É aquele que tem o dever de fiscalizar e fazer o controle de qualidade do trabalho, de todo o trabalho que está sendo executado em uma obra. Hoje seria o que nós conhecemos como talvez o engenheiro, o responsável técnico da obra. É aquele que vai verificar se cada trabalhador está fazendo a sua atividade da forma que deveria fazer. Como sábio construtor, então, Paulo tinha a tarefa de supervisionar o trabalho realizado por todos os cooperadores na edificação do templo, mas essa ilustração do templo que Paulo traz, ela aponta para uma realidade. Qual é o templo que está sendo construído? É o templo espiritual em Corinto, a igreja. Lembrem que foi o apóstolo Paulo que plantou a igreja de Corinto. Isso está lá em Atos, capítulo 18, versículos 1 a 9. Por isso que Paulo diz que, como sábio construtor, eu lancei o alicerce. Paulo foi o responsável por lançar o fundamento. Mas este fundamento, Paulo não construiu a obra sozinho. Sobre esse fundamento, Apolo trabalhou, outros trabalharam, e logo todos foram cooperadores de Paulo com o mesmo propósito, a saber, a edificação espiritual da igreja. E servir na edificação espiritual da igreja exige um trabalho cuidadoso. Por isso Paulo diz: veja cada um como constrói. Isso porque toda a construção deve seguir o padrão de qualidade do alicerce. Se você lançou um tipo de fundamento, a obra deve ser compatível com o fundamento que foi lançado. Não adianta você construir um grande prédio como essa igreja, em um solo arenoso, lamacento. O prédio com certeza não vai resistir e a construção vai cair mesmo antes de ficar pronto. Então Paulo está dizendo: eu lancei um alicerce. Sobre esse alicerce, veja cada um como constrói, porque o que você vai construir deve ser compatível. E qual é esse alicerce que Paulo lançou ali na igreja de Corinto, sobre o qual toda edificação deve seguir o mesmo padrão? Ele vai falar na sequência, no verso 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. E esse alicerce é Jesus Cristo. Com auxílio divino, Paulo realizou o trabalho de um pioneiro quando levou o evangelho de Jesus a uma cidade altamente pagã, conhecida por sua imoralidade, que era Corinto. Nessa ocasião em que Paulo lançou o alicerce, os coríntios ouviram as boas novas de salvação de Jesus Cristo,
ouviram sobre a encarnação do Filho de Deus, ouviram sobre o sofrimento e morte, ouviram sobre a necessidade de arrependimento, ouviram sobre a ressurreição e ascensão de Jesus, ouviram sobre a realidade do perdão e a restauração para cada um que aceita a Cristo com verdadeira fé. Este é o alicerce que Paulo lançou às igrejas de Corinto. Podemos resumir tudo isso em 2 palavras: Jesus Cristo. E Paulo, lá no capítulo 15, já se aproximando do final da carta, ele vai deixar bem claro qual foi esse alicerce. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4, ele diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. E esse primeiramente aqui não é tanto cronologicamente, e sim mais de principalmente, primordialmente. Pois o que principalmente, o que foi mais importante que eu lhes transmiti, eu estou parafraseando, é claro, foi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Com isso, para Paulo, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, conforme foi revelado nas Escrituras, é o verdadeiro fundamento, o verdadeiro alicerce sobre o qual a igreja deve ser construída. Logo, ninguém pode colocar outro alicerce. Paulo possivelmente tinha em mente aqui, estava opondo algumas pessoas que estavam ativamente tentando mudar o fundamento sobre o qual a congregação de Corinto estava edificada. Lembrem aqui que ele vai falar isso, nós falamos isso alguns versos atrás. Aqueles homens estavam adorando, exaltando sobremaneira líderes, muitos líderes. Então, Paulo pode ter em mente aqui que não adianta você querer colocar como alicerce Paulo, ou Pedro, ou Apolo. O alicerce da obra, o fundamento da obra, aquele que é digno de adoração, aquele que é digno de honra, é Jesus Cristo. Parece claro para nós? Parece tão lógico que é sobre Jesus Cristo que a igreja deve ser construída, mas quantos em nossos dias às vezes idolatram líderes, idolatram pastores coaches? Olha o exemplo, o grande exemplo da Igreja Católica. O Papa é um ser extraordinário, que aquilo que ele fala está em completa grau de igualdade com o que a Escritura Sagrada diz. Será que o fundamento sobre o qual essa igreja é construída ainda é o mesmo? Aqui tem umas lições para mim e para você. A primeira, essa lição aqui, se cada um de nós, todos nós, inclusive eu, tivéssemos constantemente isso em nossos corações, eu tenho certeza que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo ia ser edificada de cada vez melhor. Servir na obra do Senhor é graça de Deus, é graça, você recebe. Olha, se tem uma coisa que eu olho para algumas pessoas na igreja, que é melhor até nem servir, é a pessoa que quer servir como se estivesse dando algo para Deus, como se você fosse tão importante no seu serviço que você faz de má vontade. Tá bom, eu vou fazer isso aí, eu estou cansado, mas eu vou. Meu Deus do céu, você é chamado, todo cristão, você recebeu um dom e é chamado por esse dom que você recebeu por graça, você não teria de outra forma, você é chamado a construir esta obra, a igreja de Jesus Cristo. E você vai como se estivesse fazendo um favor para mim ou para qualquer pessoa? Isso é um tremendo absurdo. Não era assim que Paulo pensava. Paulo constantemente, o grande apóstolo Paulo, que construiu muito mais do que eu e você vamos construir em toda a nossa existência. O grande apóstolo Paulo agradecia constantemente: Deus, obrigado, porque tu me concedeste essa graça. Sai com isso no teu coração, meu irmão, já valeu a noite. Se você já serve na igreja, seja grato, sirva melhor. Você está recebendo, é bênção.
Você não merece, a obra não precisa de você, não precisa de mim. Mas, como consequência, se você recebeu essa graça, não pode ser feito de qualquer jeito. Eu estava falando aqui, agora que estamos completos aqui, imagino eu estava falando no início do culto, como eu me alegrei com a quantidade de jovens que chegaram pontualmente. Você pensa que adorar não é uma forma de você servir a Deus também? E muitos chegam atrasados. Se você tem um compromisso profissional, se você tem um filme para ver, se você vai no cinema, você chega antes, compra sua pipoquinha e você vai assistir o filme. Não, eu gosto de chegar antes porque eu quero me sentar, quero comer a pipoca, quero pegar... Hoje ninguém pega mais lugar, mas antigamente quero pegar o melhor lugar. Mas quando você vem para a casa do Senhor, o culto é 6h30, mas tem aquele louvor, o pastor ainda vai orar, vamos chegar só na hora da mensagem. É melhor não vir, meu irmão. Olha como você está servindo ao Senhor. Isso é um exemplo. Muitos de nós aqui têm ministérios, servem em diversas áreas. Sirva com zelo. É um presente que você está recebendo. Você recebe um presente e joga e faz de qualquer jeito? Não, você toma cuidado. E não é qualquer presente, é um presente muito precioso. Segundo, outra aplicação. Segunda não, já é a terceira. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Sobre ele e seu evangelho, toda a igreja deve ser edificada. Quando nós estamos servindo, quando eu estou pregando, quando o povo está cantando, quando a integração está integrando, quando a oração está orando, quando o povo da mídia está transmitindo, em cada momento, cada pequena ação, cada pequena decisão, além de que você faça com zelo, com dedicação, porque você está recebendo por graça e misericórdia, você deve ter em mente que é para Cristo, é para a glória de Deus, não é para você. O pastor está pregando porque ele quer ser exaltado, adora. Não, olha, não vem para a igreja para me adorar, gente. Não vem, eu sei que ninguém vem, mas não vem. Se alguém quiser vir, não vem. Tá? Não vem, venha por causa de Jesus Cristo, da sua palavra. É sobre esse fundamento que a igreja é construída. Ele é o cabeça da igreja. Eu fico admirado quando eu vejo anúncios na internet de programações cristãs, entre aspas, que o nome de Jesus não é citado nenhuma vez. Venha para você se autoconhecer. Venha para que você chegue num novo momento da sua vida. Venha porque você é muito especial. Não venha para adorar Cristo Jesus, Senhor e Salvador, esperança dos perdidos. Não diz isso. Venha porque vai ser muito legal, vai ser muito divertido, vai ter comunhão. Nada disso em si é ruim, algumas coisas sim, outras não. Mas o que importa é que o fundamento, o centro, o alicerce, o que sustenta toda a obra é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Algumas igrejas neopentecostais, por uma péssima compreensão do texto bíblico, acham que exaltar o Espírito Santo de alguma forma é mais importante de exaltar Jesus, como se tivesse algum tipo de competição dentro da Santíssima Trindade. É um completo absurdo. A Santíssima Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tem como objetivo comum na economia da Trindade exaltar Cristo. É isso que Paulo diz lá em Filipenses. Ele vai dizer que tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se entregou à morte, etc. Vai pulando. Aí, tudo isso para que o nome dele seja exaltado para a glória de Deus Pai. E quando o Espírito Santo transforma o coração do crente, ele reconhece o quê? O Espírito Santo como Senhor e Salvador? Não. Ele reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nota como há até absurdo de pensar. Nota quando há uma comunhão, uma parceria, um entendimento. A igreja é construída sobre o fundamento de Jesus Cristo. Por isso que a igreja é cristã. Com isso, nenhum teólogo, pensador moderno, influencer digital pode mudar o evangelho sem incorrer na ira de Deus. Paulo vai dizer lá em Gálatas,
ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Gálatas 1, 8, 9. Por fim, mais uma lição para mim e para você. O fundamento e o sustento da ortodoxia. Ortodoxia nada mais é do que a doutrina correta, o ensino correto da Bíblia. O fundamento e o sustento da ortodoxia da igreja não deve ser os pastores. Essa igreja aqui não deve estar sustentada no entendimento correto que porventura o pastor Raik tenha, porventura eu tenha, que porventura o pastor Paulo tenha. Não. Se formos nós os responsáveis por manter a fidelidade desta igreja, a palavra de Deus e o fundamento de Cristo, essa igreja está perdida. Porque a gente está vivo aqui e pode morrer amanhã. Porque pastores vêm, vão e passam. Mas o que sustenta a igreja, o que mantém ela firme, não é pastor. O pastor ensina o que mantém. O que mantém é a palavra Jesus Cristo. Eu estava conversando com um jovem que já foi aqui dessa igreja, e ele se mudou para o interior de São Paulo, na cidade de Botucatu, e lá ele estava me contando uma trágica história de uma igreja que confiou a sua firmeza a pastores. Ele conheceu um grupo de pessoas que fundaram uma igreja, eu acho que é a primeira ou segunda igreja batista lá de Botucatu, e a igreja, uma igreja já deve ter alguns anos, eu não sei exatamente quantos, até aí estava tudo bem, pastores bons passaram lá, ensinaram, a igreja cresceu e tudo mais. Um dia, numa sucessão pastoral, veio um pastor, com umas ideias estranhas. A igreja que é responsável, a igreja, nós todos juntos, que é responsável por defender a verdade, por construir sobre esse alicerce, não teve os cuidados devidos. O pastor começou a ensinar um monte de tolice. Hoje, nos anúncios da igreja, eles chamam os membros para participar. Venham todas, todos e todes. É engraçado, mas é muito mais trágico do que engraçado. A igreja acabou. O fundamento é a cabeça desse pastor e tudo que ele leva junto com ela. Resultado, muitos irmãos saíram da igreja e etc. E nunca nenhuma igreja liberal se sustentou a longo prazo, sempre acaba. Segundo ponto. Os materiais da construção, nos versos 12 e 13. Eita, hoje eu estou falando muito. Vamos lá. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Na continuação da ilustração, Paulo vai tratar mais especificamente agora sobre como os servos podem construir sobre o alicerce. Primeiro ele disse que deve ser construído sobre o alicerce e que cada um deve ver como deve construir. Agora Paulo vai entrar mais nesses detalhes de como deve ser feita essa construção. Note um detalhe no início do verso 12 que diz assim: se alguém. Esse se alguém é muito importante para o entendimento, porque Paulo não está falando aqui de líderes, de pastores, ele está falando de toda a comunidade, toda a igreja de Corinto. Então, se alguém, se qualquer pessoa constrói sobre esse alicerce, é sobre a totalidade dos crentes que Paulo está falando. Consequentemente, todo crente deve trabalhar em prol do edifício do reino de Deus, alicerçado sobre o fundamento de Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus. Observe que um outro detalhe neste texto é que a qualidade e o valor desse serviço que o crente deve fazer pode ser medido. Isso mesmo.
segundo a Bíblia, segundo Paulo, segundo o Espírito Santo que inspirou Paulo, a qualidade do meu e do seu serviço na obra do Senhor pode ser medida. Não só pode, como vai. Ele diz, quem constrói, ou esse alguém que constrói sobre o alicerce, deve usar ouro, pratas, pedras preciosas, madeira. Deve não, usa ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Esses materiais citados não devem ser interpretados literalmente, nem alegoricamente, mas sim que o valor de cada material está relacionado à sua conformação, como eu já havia dito, à sua conformação com a preciosidade da fundação, a saber, Jesus Cristo. Quanto mais for compatível com a obra, pessoa de Jesus Cristo e a sua palavra, o material é ouro, pedra preciosa. Quanto menos for compatível, é palha, é feno, é barro, etc. Porém, os que vivem segundo a palavra, aplicam-na e obedecem na vida diária, servem diligentemente, progridem espiritualmente, buscam edificar a si e aos demais, servindo na igreja, esses constroem na casa espiritual de Deus com ouro, prata, pedras preciosas, como um porquinho prático. Outros levam uma vida de cristianismo superficial e parecem estar satisfeitos em viver dessa forma, construindo sempre com madeira, feno e palha, como Heitor e Cícero. Porém, haverá um dia que o lobo vai chegar, ou haverá um dia, no dia do Senhor, que Deus trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um, minha e sua. Aqui Paulo interrompe a metáfora da construção para chamar a atenção da realidade de cada crente, que cada um prestará contas do que tiver feito em prol de Cristo Jesus, do seu reino, da sua igreja. Este revelar pelo fogo é uma passagem de difícil interpretação, porque no original não tem o sujeito, quem vai revelar? Mas a NTLH, ela clareou bastante o conteúdo, e eu vou ler aqui o verso 13 na tradução da NTLH. Ele diz assim: o dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo naquele dia, o fogo do dia de Cristo, mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. É muito possível que Paulo estivesse em mente aqui com uma técnica de purificação do ouro. Se você aquece ouro em grandes temperaturas, o ouro derrete e todas as impurezas sobem e o ouro puro fica embaixo. É possível que Paulo tenha em mente aqui, que está ilustrando dessa forma. Lembre que naquela época, e bem antes, desde o Antigo Testamento, cidades suntuosas construíam muitas coisas com ouro. Então Paulo, isso é muito claro para aquele contexto. Então Paulo está dizendo assim, que assim eu creio, né? Não posso ser dogmático, mas eu creio. Que Paulo está usando a ilustração, que assim como o fogo purifica o ouro puro desce e as impurezas sobem, você tira as impurezas, da mesma forma, o meu e o seu serviço na construção da obra da Igreja de Jesus Cristo será provado pelo fogo. De uma perspectiva espiritual, claramente, esse teste do fogo, isso aqui se você está em dúvida, ele não é para salvação, isso nós vamos ver no verso 15, mas para medir a qualidade com que cada crente contribuiu para a construção do grande edifício espiritual da glória de Deus. E aqui vai algumas lições para mim e para você. Eu e você, somos responsáveis por construir essa obra. Infelizmente, muitos vivem um cristianismo sobre os ombros de outros. Se nós fôssemos pegar a totalidade dos membros e frequentadores dessa igreja, é possível que apenas 30 ou, muito positivamente, 40% de fato servem na igreja. Os outros se contentam em vir, assistir o culto, participar das atividades e pronto. Servir na igreja, lembre, é uma preciosidade recebida,
para os crentes. Todos os crentes receberam dons para esta finalidade. Paulo vai tratar muito disso na sequência do livro. Então, você é responsável por servir. Saiba que se você não está fazendo, tem outra pessoa que está fazendo no seu lugar. Tem irmãos aqui que servem em vários ministérios ao mesmo tempo, em várias atividades. Às vezes eu, como líder de departamento, às vezes eu quero alguém, preciso de alguém para uma atividade específica e me vem logo à mente aquele. Aí quando eu lembro, não, aquele já serve em 5 ministérios. Por que é necessário que esse irmão sirva em 5, 4, 3 ministérios, enquanto muitos não servem? Porque muitos estão vivendo o cristianismo sobre o ombro de outros. Outra coisa, a qualidade do serviço na obra do Senhor não é auferida pela qualidade técnica. O que serve melhor é o que toca o piano melhor, é o que é o melhor baterista. Não é isso que Paulo está falando, mas o quanto o coração do que serve busca glorificar ao Senhor Jesus Cristo e obedecer a sua palavra. Constrói com um material muito mais precioso aquele que talvez não toque tão bem, não pregue tão bem, mas o coração está no lugar certo. Se você quer construir e acha que não tem muitos dons, não se preocupe, esse não é o principal. Você tem, mas se você acha que não tem, esse não é o principal. O principal é o que está no seu coração. Por que você está servindo? Com que objetivo você está servindo? Com que qualidade? Com que dedicação? Com que amor? Com alegria? É assim que você tem servido a Deus? É um fardo ou é uma alegria? Isso vai revelar com que material você está construindo. Nós temos muitos núcleos que funcionam para que a gente possa executar um culto como esse aqui. Comunicação, louvor, integração, oração. Espero não estar esquecendo de nenhum. Integração. Esses jovens estão servindo, devem estar todos, assim como eu que estou pregando, devemos estar servindo com o coração no lugar certo, buscando a coisa certa, para glorificar a Deus. E isso deve ser alegria, porque assim como foi para Paulo, deve ser para nós. E Paulo passou por muito mais dificuldade do que eu e você provavelmente passaremos em toda a nossa vida para servir a esta obra. E ainda assim, constantemente e alegremente, ele servia e agradecia. Por último, terceiro ponto, o controle de qualidade. Nos versos 14 e 15. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Depois de revelar as diferentes qualidades do serviço de cada crente, agora Paulo conclui apresentando os possíveis resultados dessa prova de fogo, com 2 sentenças condicionais. A primeira diz: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Após admoestar os coríntios a serem cuidadosos quanto ao modo como edificam a igreja, Paulo apresenta o resultado para aqueles que serviram fielmente a Jesus conforme as Escrituras. O trabalho desses, que, como eu já disse anteriormente, é ouro, é prata, é pedra preciosa, o trabalho destes que foram fiéis, com o coração no lugar certo, permanecerá. E este receberá recompensa. É o que diz o final do verso 14. É claro não, nós já vimos aqui, quando consideramos o verso 8, e eu vou repetir, que a Bíblia nos esclarece muito claro o que seria essa recompensa, o que seria esse galardão. Mas o que ela deixa claro em todo o momento que trata desse assunto é que será compatível com o comportamento, o serviço, com o viver de cada um.
cada um vai receber conforme as suas obras. Observe que o apóstolo Paulo não está dizendo que os coríntios devem obter créditos por servir na obra do Senhor. Pelo contrário, ele mesmo exclama com alegria que o trabalho realizado é feito para a glória de Deus, segundo a graça de Deus lhe conferiu. A finalidade última, ele já disse no verso 10 do capítulo 3, quem se gloriar, glorie-se do Senhor. Então não é para eu buscar crédito e glória porque eu estou servindo. Por isso, cada cristão, eu e você, não devemos servir na busca dessa recompensa que receberão aqueles cuja obra permanecer, mas nós devemos perseguir sempre a glória de Deus, e então o Senhor premiará com bênçãos aqueles que tiveram êxito. O segredo para a recompensa está no coração do servo, como eu já disse, e Paulo vai ensinar em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará luz a tudo que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. A segunda condicional que Paulo usa está lá no verso 15. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Esse é o outro lado da moeda. Um incêndio destrói todos os materiais combustíveis, tais como madeira, feno e palha. E quando o fogo termina, o que é que sobra? Nada. Com isso, os crentes displicentes que se utilizam desses materiais para construir na obra, pois foram negligentes com seus afazeres, são advertidos que no dia do Senhor, no dia de Jesus Cristo, quando eu e você estivermos diante de Cristo, se nós agirmos dessa forma, nós sofreremos prejuízo. É isso que Paulo está dizendo. Prejuízo contra a salvação? É claro que não. Prejuízo contra a recompensa. Pois sabemos que a salvação é um ato gracioso de Deus mediante a obra expiatória de Cristo. É pela loucura do evangelho da cruz que eu e você podemos ser salvos. Ninguém entra no céu fiado em obras. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Logo, é claro que ao crente Deus concedeu gratuitamente a salvação. Mas o crente displicente não receberá galardão e será salvo como alguém que escapa através do fogo. Como alguém que, uma expressão, não sei se ainda se usa, entrou por um triz. Não sei se ainda se usa essa expressão. Mas no final ali, quando a porta estava fechando, entrou raspando. Você quer imaginar essa realidade que Paulo está ilustrando aqui? Pense no negociante que preparou um navio, construiu um navio, encheu de mercadoria, viajar para vender. O navio naufraga, todas as mercadorias se perdem, todos os bens dele se perdem. Ele está arruinado, mas ele não morre afogado. A onda leva ele para a praia e ele sobrevive. Este é o crente que foi displicente. Tudo que ele construiu na obra do Senhor, ele construiu com palha, feno, madeira. No dia do fogo, nada disso restará. E como aquele que vai morrer afogado, vai ser salvo somente, vai ser salvo passando como uma onda que leva um náufrago para a beira da praia. Aqui tem uma realidade muito importante para mim e para você. Eu não sei exatamente, eu já dei uma teoria, não vou repeti-la agora, mas eu não sei exatamente o que é galardão, qual é essa recompensa, mas eu sei que a Bíblia nos comanda a buscar. E se a Bíblia nos comanda a buscar, eu tenho certeza que é uma coisa boa e maravilhosa. Então, este galardão que o crente espera receber, que o crente irá receber no final de todas as coisas, no dia de Jesus Cristo, ele está diretamente vinculado à sua obra no serviço do Senhor. Não só a quantidade, mas principalmente a qualidade do serviço. Coração no lugar certo, buscando a glória de Deus. Santidade, buscando cada vez ser mais santo e puro,
para construir segundo Jesus Cristo, e zelo, dedicação na forma de servir. Não busque nunca glória nem reconhecimento ao servir, mas ser fiel a Jesus Cristo. Não existe salvação por meio de obras, isso é legalismo. Só Jesus salva. Por fim, em nossa vida cristã podemos ser como os porquinhos Heitor e Cícero, fazendo um serviço, entre aspas aqui, não aguentei, tive que usar o trocadilho, fazendo um serviço porco, displicente, mas quando formos testados sofreremos prejuízos e nada sobrará na nossa recompensa. Ou, do outro lado, podemos ser como um porquinho prático, nos dedicando mesmo com dificuldades, sendo fiel, diligente, construindo sempre sobre o fundamento de Jesus Cristo, conforme as Escrituras. Nesse último caso, teremos um galardão no céu. Não sei exatamente o que é, mas eu tenho certeza que é maravilhoso. E o teste de fogo, assim como o lobo mau, não nos assustará mais. Em nome de Jesus, amém.
qual é essa recompensa, mas eu sei que a Bíblia nos comanda a buscar. E se a Bíblia nos comanda a buscar, eu tenho certeza que é uma coisa boa e maravilhosa. Então, este galardão que o crente espera receber, que o crente irá receber no final de todas as coisas, no dia de Jesus Cristo, ele está diretamente vinculado à sua obra no serviço do Senhor. Não só a quantidade, mas principalmente a qualidade do serviço. Coração no lugar certo, buscando a glória de Deus. Santidade, buscando cada vez ser mais santo e puro para construir segundo Jesus Cristo. E zelo, dedicação na forma de servir. Não busque nunca glória nem reconhecimento ao servir, mas ser fiel a Jesus Cristo. Não existe salvação por meio de obras. Isso é legalismo. Só Jesus salva. Por fim, em nossa vida cristã podemos ser como os porquinhos Heitor e Cícero, fazendo um serviço, entre aspas aqui, não aguentei, tive que usar o trocadilho, fazendo um serviço porco, displicente, mas quando formos testados sofreremos prejuízos e nada sobrará na nossa recompensa. Ou, do outro lado, podemos ser como um porquinho prático, nos dedicando mesmo com dificuldades, sendo fiel, diligente, construindo sempre sobre o fundamento de Jesus Cristo, conforme as Escrituras. Nesse último caso, teremos um galardão no céu. Não sei exatamente o que é, mas eu tenho certeza que é maravilhoso. E o teste de fogo, assim como o lobo mau, não nos assustará mais. Em nome de Jesus, amém. Fiquemos de pé para louvar o Senhor. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus 12 talentos são pra te servir, na tua palavra aprendi, razão pra minha vida encontrei, ao ler tua palavra, Senhor. Assim como o fogo refina o ouro, em tua palavra me refina, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue
Solta aí, Heber, por favor. Queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Se aproxima o nosso retiro Rejupib, Retiro de Jovens da PIB do Pará, nos dias 26, 27 e 28 de maio. Nossas inscrições estão abertas, não perca a oportunidade. Depois de 3 anos, nós estaremos juntos naquele momento alegre de comunhão, diversão, para escutar a palavra do Senhor, para que nós possamos juntos crescer, que a nossa amizade seja um instrumento para a nossa santidade. Esse é o tema do nosso retiro. A nossa primeira noite temática será sobre esporte. A segunda noite temática será sobre uma noite em Israel. Prepare a sua fantasia, prepare a sua roupa. Eu já estou pensando na minha, para que juntos nós tenhamos esse momento de alegria, comunhão e edificação para a honra, glória e louvor de Jesus Cristo. Se inscreva nesse QR Code. Qualquer dúvida, procure nossos irmãos Gemerson e Lorena. Te aguardo lá. Um grande abraço. Olha, para quem não sabe, Gemerson e Lorena estão lá atrás. Se inscrevam logo, nos ajudem a nos programar com antecedência, organizando todas as coisas direitinho. Então se inscreva. Pastor, eu não tenho ainda como pagar. Tem um prazo lá, você pode se inscrever agora, dá para parcelar no cartão, tem tudo mais. E claro, eu vou contar com a confiança e honestidade de vocês. Se alguém estiver passando de fato por dificuldade, nos procure que a gente tenta ajudar, tenta procurar irmãos que contribuam, mas não deixe de participar. Vá lá, é um momento ímpar para que nós sejamos integrados. Vocês, quem frequenta este culto aqui há mais de 5 anos, levanta a mão, por favor. Olha lá. Sabe por que está todo mundo desse lado? Porque o culto era bem aqui. Era só esse banco aqui. E tu vê que o povo continua sentado no mesmo lugar, né? Era só esse lado aqui. Pela graça e misericórdia do Senhor, olha a juventude como cresceu. Só que muitos às vezes não conhecem o outro, não conversou, não se integrou. Aí depois você diz assim, eu não me senti integrado naquela igreja. Participe dos retiros, é uma excelente oportunidade para que você crie novas amizades e essas amizades nos ajudem a nos tornar cada vez mais santos. Eu queria chamar agora aqui a Carol, também conhecida como minha esposa, para que ela vai dar um aviso aqui para vocês. Eu queria chamar o restante da liderança do MA, por favor. A Bel, a Laura, a Carla. Só bênção. O Weber, colocou ali já. Amor, o Weber não é da liderança não, amor. Não, mas é porque ele já botou Weber, ali. fica aí, tu não desce, Weber. O Weber já botou ali. Gente, licença, amor, por gentileza. Venha cá, meninas, por gentileza. Arrede mais um pouco você, por favor. Obrigada. Meninas, mulheres, solteiras, jovens solteiras, levantem a mão, por favor. Bora, gente, que coragem. Cadê a coragem de vocês? Estão com vergonha? Esse aviso é para vocês. A partir dessa terça-feira, que será a nossa próxima reunião de estudo, no MA, que é Mulheres, nada a ver, MCM e Atitude juntos, para fazermos os estudos voltados para mulheres da nossa juventude. Vamos tratar em 3 encontros sobre imagem pessoal. Então, esse convite está estendido para todas vocês. Nós esperamos encontrá-las nessa próxima terça-feira, na nossa reunião. Só que tem um porém. Para que você possa participar, você precisa entrar em contato com uma de nós, por favor, porque o espaço ele é limitado. Então, a gente vai precisar saber quantas vão, para providenciarmos aquele lanche camarada, e também ver se terá necessidade de pedirmos a cadeira do vizinho emprestado. Senão, vocês ficarão sentadinhas no chão, mas vocês são jovens, vocês aguentam. Então, nós esperamos vocês. Estamos sentindo falta de muitas de vocês, que nós sabemos que frequentam os cultos, que vêm às outras atividades. Não deixe de compartilhar esse momento de aconselhamento entre mulheres, que nós temos feito já há muito tempo aqui na nossa igreja. Tem sido uma bênção. Novamente, podem falar comigo ou com uma das meninas, Carla, Laura, Belisa ou Carol. Fiquem à vontade. Muito obrigada, pastor, pelo espaço. Deus abençoe esse ministério, continue edificando
muitas jovens da nossa igreja, para a honra e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês, os leve em paz, os traga em paz novamente amanhã. De manhã estaremos aqui adorando o Senhor a partir das 9 horas e depois teremos EBD, programação normal amanhã aqui na igreja. Então, conto com a presença dos queridos. Que Deus os abençoe e os leve em paz. E agora que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, especialmente com a Igreja de Cristo aqui presente, quando todos juntos, a uma só voz, dizem amém. Estamos liberados.